Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Olá! A missão de hoje é tipo desvendar um mundo bem fascinante. Aquele ponto exato onde o crime se encontra com o dinheiro. Um cruzamento que gera muitas dúvidas, com certeza. Sim, e especificamente o foco desta nossa análise recai sobre a responsabilidade civil decorrente de crime. Isso. E a base para essa nossa imersão de hoje é um material de estudo jurídico, focando no capítulo 21, que detalha como o sistema de justiça tenta, na prática, reparar os danos causados às vítimas. Mas, já adiante para quem nos ouve, o objetivo aqui não é apresentar uma aula monótona de direito, cheia daqueles jargões impenetráveis. Claro que não. A ideia é extrair o conhecimento essencial, entender as engrenagens que movem a compensação financeira depois que um ato ilícito acontece, certo? Então vamos desempacotar isso. A grande surpresa desse tema, o detalhe que realmente chama atenção logo de cara, é que o fato de um indivíduo ser absolvido num tribunal penal, De não ir para cadeia, no caso. exato, não ir para a cadeia, isso não significa necessariamente que ele escapou de pagar a conta do prejuízo que causou. Pois é, existe uma dualidade muito intrigante na forma como a lei enxerga uma única ação. E essa dualidade é o alicerce de tudo que rege esse tema. E como funciona essa mecânica? Para compreender isso, a gente precisa olhar para a premissa fundamental que está lá no artigo 935 do Código Civil Brasileiro. A legislação reconhece uma realidade muito dura. Que um crime não afeta o mundo de uma forma bidimensional. Exatamente. Um ato ilícito, seja ele um roubo, um homicídio ou um acidente de trânsito grave, gera ondas de choque em duas realidades completamente diferentes e que exigem respostas diferentes. De um lado, tem o interesse do Estado, certo? Sim, o interesse supremo do Estado em punir uma conduta que rompeu as regras básicas de convivência da sociedade. Mas do outro lado, há o bolso da vítima. O patrimônio ou até a vida daquela pessoa que sofreu o dano direto e palpável. Isso, o sistema jurídico precisa lidar com essas duas frentes simultaneamente: a punição penal, que lida com a liberdade do indivíduo, e a reparação civil, que lida com a reconstrução financeira do que foi destruído. O que nos leva àquele conceito de independência relativa entre justiça civil e criminal. Um conceito fundamental para quem acompanha a nossa análise entender. Eu acho muito útil pensar nisso através de uma analogia simples. Imagina que existem dois juízes trabalhando em prédios totalmente diferentes. Um de frente para o outro, digamos assim? Perfeito. Um do lado de cada rua, o outro lado do outro lado. Mas ambos olhando para o mesmíssimo caso. E com focos totalmente distintos. Totalmente. O juiz do prédio criminal está focado em uma única questão: decidir se alguém vai perder o seu direito de ir e vir, se vai ser privado de liberdade. É um ambiente de tensão máxima. E o outro juiz? Já o juiz do prédio civil está, de certa forma, com uma calculadora na mão. O foco ali é decidir quem deve pagar quem, como restaurar o equilíbrio financeiro e de quanto essa conta. É uma ótima imagem. Eles trabalham de forma independente? O processo de cobrança do prejuízo não é uma simples cópia do processo que tenta prender o réu. Cada um segue o seu próprio jogo de regras, seus próprios prazos e as suas próprias exigências de provas, né? Sim, mas a palavra-chave nessa estrutura toda é relativa. A independência jurisdicional é relativa. Porque não dá para os dois prédios ignorarem o que o outro está fazendo o tempo todo. Exato. Existe um limite muito claro para essa separação, desenhado justamente para que o sistema de justiça não pareça contraditório para a sociedade. Imagina a confusão. E qual seria esse limite? Olha, se o juiz do prédio criminal, depois de analisar todas as provas com o rigor extremo que o direito penal exige, já bateu o martelo dizendo de forma definitiva: sim, o fato existiu na realidade, Certo. e sim, foi indiscutivelmente essa pessoa quem cometeu o ato, o juiz civil não tem permissão legal para perder tempo debatendo essas questões primárias de novo. Então a lei proíbe que se questione no ambiente civil a existência do fato ou a autoria, quando isso já foi sacramentado na esfera criminal. Isso mesmo. O debate sobre quem fez e se realmente aconteceu se encerra ali. O juiz civil só vai calcular o dano. O que introduz uma ferramenta jurídica incrivelmente prática,
que o material chama de sentença penal condenatória. Uma ferramenta essencial. Para quem está ouvindo a gente, dá para imaginar isso como uma espécie de passe-VIP, sabe? Um atalho valioso no sistema. Com certeza. Quando há uma condenação criminal transitada em julgado, Que é quando todos os recursos se esgotaram e a pessoa está definitivamente condenada no crime. exato, esse documento se transforma em um título executivo judicial. É um passaporte direto para a fase de cobrança lá no prédio civil. O que poupa um tempo e um desgaste enormes. Muito! A vítima não é obrigada a entrar no fim da fila do judiciário e provar tudo desde o começo. Apresentar testemunha, laudo, vídeo de segurança, tudo de novo. O crime já está provado além de qualquer dúvida razoável. A vítima simplesmente pega essa sentença criminal, leva até o juiz cível e inicia a fase de liquidação. O debate passa a ser apenas matemático. Sobre o valor do dano e como ele vai ser pago. E conectando esse ponto à visão geral do sistema, fica muito evidente a busca por eficiência e por humanidade. Humanidade no sentido de poupar a vítima, né? Sim, exigir que a vítima passasse por todo o calvário de provar o crime novamente no cível, revivendo o trauma em dezenas de audiências, seria um desperdício colossal de recursos públicos. Sem contar a revitimização cruel. Exatamente. Ao transformar a sentença condenatória nesse título executivo, a lei atinge dois objetivos primordiais. Primeiro, evita o risco absurdo de sentenças contraditórias. Imagina o juiz declarando o réu culpado de homicídio e o outro dizendo que ele não teve culpa pela morte e não precisa pagar nada. Seria desmoralizante para o Estado. E o segundo objetivo é que isso acelera drasticamente a reparação financeira para quem sofreu o dano. É a justiça tentando ser mais cirúrgica e ágil. Bem onde a vítima mais precisa de suporte para reconstruir a vida. Mas aqui, o cenário fica bem mais complexo. As áreas cinzentas. Pois é. A condenação criminal gerando o dever de pagar parece uma progressão bem lógica. Mas a análise ganha contornos de reviravolta quando entra no território da sentença penal absolutória. É aqui que muita gente se confunde. E há um prato cheio para notar como diferentes perspectivas mudam o resultado de uma história. Como é possível que alguém seja inocentado no processo criminal, saia livre pela porta da frente? E ainda assim acabe condenado no cível a pagar uma fortuna em indenização. Sim. À primeira vista, soa como uma falha no sistema. Uma contradição gigante. O que é fascinante de entender aqui são as nuances do que significa uma absolvição. Nem toda absolvição carrega o mesmo peso jurídico. Tem diferença. Muita diferença. A doutrina deixa muito claro que apenas absolvições com fundamentos muito específicos têm o poder de trancar a porta do juízo cível. Certo. Quais seriam esses fundamentos? Se o juiz criminal analisar o caso e afirmar categoricamente este fato nunca existiu na realidade, A chamada inexistência material do fato. isso, ou se ele afirmar sem sombra de dúvidas, não foi essa pessoa quem cometeu o ato. A negativa de autoria. Perfeito. Nesses dois cenários, a porta do cível se fecha. O assunto está encerrado nas duas esferas. Se o fato não existiu, não há dano a ser reparado. Se não foi o réu quem cometeu, ele não deve pagar nada. Faz todo sentido. Mas e quando não é uma dessas duas? Aí é que está a virada de chave. Se a absolvição ocorrer por falta de provas suficientes para uma condenação penal, ou porque o crime prescreveu e o Estado perdeu o prazo para punir, essa absolvição não serve como um escudo no cível. O processo indenizatório pode seguir normalmente. Normalmente. Vamos imaginar um cenário muito comum que o material traz para entender isso na prática. Um atropelamento grave. Excelente exemplo. No tribunal criminal, o motorista é julgado. Durante o processo, a acusação tenta provar que ele jogou o carro em cima da vítima de propósito, com a intenção de matar. O dolo. Isso, o dolo. Mas as provas são fracas. O juiz acaba absolvendo a pessoa por falta de provas de que ela agiu com intenção. A sentença diz que não há provas suficientes da intenção homicida. E o réu não vai para a prisão por crime doloso. O senso comum diria que, com essa absolvição, a vítima ficou sem absolutamente nenhum amparo legal. Mas existe um abismo jurídico imenso entre o juiz declarar não há provas de que houve a intenção de matar e o juiz declarar não foi este indivíduo quem dirigiu o carro. Ah! A diferença é monumental. Monumental. Nesse atropelamento, a absolvição criminal ocorreu apenas porque não se conseguiu comprovar a vontade deliberada de causar o mal.
O direito penal exige uma certeza quase absoluta para tirar a liberdade de alguém. Mas a porta do prédio civil? Continua totalmente aberta. A vítima pode levar os mesmos fatos para o juízo civil e processar o motorista por negligência, imprudência ou imperícia, que é a culpa civil. Exato. O nível de exigência probatória para condenar alguém a pagar uma indenização financeira é muito diferente do nível exigido para colocar alguém atrás das grades. Então, se ficar provado lá no civil que o motorista não quis matar, mas estava desatento no celular e causou o acidente por descuido, ele vai ser obrigado a pagar a indenização. Com certeza. Agora, se a sentença criminal tivesse sido taxativa, afirmando que o réu provou estar em outro estado no momento do acidente, Estabelecendo a negativa de autoria. isso, aí a vítima jamais poderia processá-lo no civil. A clareza do motivo da absolvição é o que dita as regras do jogo. É uma dinâmica em que a justiça civil atua com uma régua diferente. O Estado pode não ter certeza para prender, mas reconhece o descuido suficiente para gerar o dever de arcar com as despesas médicas, os danos morais e materiais da pessoa atingida. E quando a gente fala em buscar essa compensação financeira, entra em cena um termo técnico muito específico. A ação civil is delicto, Isso. que traduzindo para o funcionamento prático, nada mais é do que a busca formal e judicial pelo ressarcimento do prejuízo causado pelo crime. Sem o juridiquês, é a busca pela reparação do prejuízo. E a questão que surge, naturalmente, ao ler as fontes é: quem tem o poder de iniciar esse processo? A legitimidade para cobrar. A resposta óbvia é a própria vítima ou seus herdeiros. Mas há um mecanismo muito interessante projetado para situações de vulnerabilidade. E se a vítima não tem condições financeiras de travar essa batalha judicial? Porque custa caro, né? Custa, e o papel do Ministério Público nesse contexto revela uma preocupação social profunda. Como ele atua? A lei estabelece que, se a vítima for uma pessoa em situação de pobreza, ou que tecnicamente a gente chama de hipossuficiente, o Ministério Público assume uma legitimidade extraordinária. O promotor de justiça entra no caso. Exato. Ele pode ajuizar a ação reparatória atuando como um substituto processual da vítima. A importância estrutural disso é incomensurável. Garante que a falta de recursos para pagar advogado, perícia, custas do processo não vire um muro separando a vítima da justiça. O Estado toma a frente da batalha jurídica para assegurar que o dinheiro da indenização chegue às mãos de quem sofreu o dano e não tem como se defender. O que resolve muito bem o problema de quem processa. Mas isso levanta outra questão estrutural muito séria. Processar quem? Exato, porque todo esse esforço legal perde totalmente o sentido se o criminoso não tiver nenhum patrimônio para pagar a indenização. É o famoso ganha, mas não leva. O que acontece muito. E o material em análise traz um cenário prático que ilustra de forma excelente como o sistema contorna isso. O caso do motorista de ônibus. Perfeito. Imagina a seguinte situação. Um motorista de ônibus comete um homicídio culposo no trânsito por imperícia ou exaustão de horas extras. Ele passa pelo julgamento e é condenado criminalmente. A pena de prisão recai exclusivamente sobre as costas do motorista. O direito penal é personalíssimo, certo? Ninguém cumpre pena de prisão no lugar de outra pessoa. Sim, a culpa criminal não ultrapassa a figura do indivíduo, mas no momento de cobrar a conta financeira. A lógica muda completamente em busca do que podemos chamar de bolso mais fundo. A lógica por trás dessa manobra é garantir a efetividade da reparação. O direito civil tem um alcance muito mais estratégico. Ele introduz a figura do responsável civil. Então, nesse cenário do ônibus, a vítima não precisa se desgastar tentando espremer uma indenização milionária do salário mensal do motorista. O que, na prática, seria inexequível. O sistema permite que a ação civil reparatória seja direcionada diretamente contra a empresa de transportes. O empregador. Sim, a empresa, por força de lei, responde civilmente pelos atos ilícitos cometidos por seus funcionários durante o exercício do trabalho. É um reconhecimento prático de que atividades econômicas geram riscos. Quem lucra com a atividade deve arcar com os danos que ela eventualmente cause. O sistema busca ativamente trazer para a responsabilidade entidades com real capacidade financeira, garantindo que o direito à indenização não seja só um pedaço de papel sem valor. É uma demonstração clara de que as engrenagens jurídicas são desenhadas para resolver o problema concreto da perda. Com certeza. Mas a exploração dessas regras apresenta cenários ainda mais intricados. Tem um fenômeno que se assemelha a um efeito dominó que ocorre nas situações de autodefesa. As famosas excludentes de ilicitude.
Isso, para dar contexto a quem acompanha a nossa análise, trata-se daquelas situações de sobrevivência ou de cumprimento da lei que o Código de Processo Penal lista. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. A regra básica que a gente aprende é: se a justiça criminal reconhece que a ação ocorreu em legítima defesa, não há crime. E, a princípio, se não há crime, também não tem dever de pagar indenização no cível. A pessoa estava apenas se defendendo de uma agressão injusta. Mas tem uma exceção dramática aqui, muito reveladora sobre as prioridades do sistema. Imagina a cena. No calor do momento, a pessoa tenta se defender de um agressor armado. Sim. Mas, por um erro de execução, o projétil desvia e atinge um terceiro totalmente inocente que só estava passando pela calçada. O chamado erro na execução. Isso expõe a mecânica fria e implacável da proteção a terceiros na lei. Como fica a situação de quem atirou? O reconhecimento da legítima defesa continua válido na esfera criminal. Quem se defendeu não vai para a prisão, porque estava agindo sob ameaça. Certo. Contudo, essa exclusão do crime não elimina o dever de indenizar o terceiro inocente que foi atingido. Mesmo que a pessoa estivesse lutando pela própria vida? Sim, a legislação estipula de forma inflexível que o autor do disparo é obrigado a arcar com todos os custos médicos e indenizações do pedestre inocente. Parece uma carga bem pesada para quem só estava tentando não morrer num assalto. Pode parecer duro, mas a lei elege uma prioridade absoluta. A proteção integral de quem era um mero observador e não contribuiu em nada para criar aquele risco. O pedestre não tinha nada a ver com a confusão. Exato. Mas a resolução dessa aparente injustiça com a pessoa que se defendeu ocorre num segundo momento, através de um ciclo de cobrança. Como assim? Depois que a pessoa que atirou paga a indenização para o inocente, a lei garante a ela o direito de instaurar uma ação regressiva. Ah, a cobrança é regressiva. Isso. Ela ganha o direito de caçar judicialmente o agressor original, aquele criminoso que iniciou o assalto, para reaver cada centavo que precisou gastar com o terceiro. A arquitetura para manter o equilíbrio é realmente elaborada. A vítima inocente que caminhava pela rua não pode ser forçada a esperar anos para que decidam quem é o culpado final, enquanto as contas do hospital acumulam. Quem causou o dano direto paga primeiro, garantindo o socorro imediato, e depois o sistema permite o ajuste de contas com o verdadeiro culpado de tudo. Incrível. Mas, analisando todas essas engrenagens, me surge uma dúvida temporal muito pertinente. O problema do tempo, não é? Exatamente. É de conhecimento geral que processos criminais, principalmente os mais complexos que envolvem perícia, recursos infindáveis, podem se arrastar por anos a fio. O tempo na justiça tem um ritmo bem próprio. Infelizmente, sim. Se o processo criminal demora, sei lá, uma década para chegar a uma conclusão definitiva, a vítima não corre o risco sério de ver o prazo legal para processar no civil expirar? É uma preocupação super válida. O direito civil é rigorosíssimo com prazos de prescrição. Como evitar que a vítima perca o direito de pedir o dinheiro simplesmente porque a burocracia criminal foi lenta demais? Lá no artigo 200 do Código Civil de 2002. A regra do bloqueio da prescrição. Exatamente. O mecanismo de bloqueio da prescrição. A regra determina o seguinte: quando a ação civil para cobrar a indenização se origina de um fato que precisa obrigatoriamente ser apurado no juízo criminal... Como aguardar para ver se teve dolo no atropelamento, por exemplo? Isso. Nessas situações, o relógio do prazo de prescrição civil fica paralisado. Ele entra num estado de suspensão. Fica literalmente congelado. Congelado. O prazo prescricional civil simplesmente não corre enquanto não houver uma sentença definitiva transitada em julgado lá no processo criminal. Isso muda completamente a dinâmica de tempo para quem sofreu o dano. A vítima pode focar no processo principal, sabendo que a engrenagem lenta do sistema penal não vai corroer o direito dela. É uma rede de segurança perfeita. O artigo 200 atua como o escudo definitivo contra a morosidade institucional. Ele equilibra a balança entre aguardar o desfecho do processo penal e proteger o direito à indenização. Impede aquela situação absurda, onde a vítima espera anos pela condenação e, quando chega no cível, ouve que o prazo acabou. A contagem do prazo civil só se inicia ou volta a correr no exato momento em que o processo penal sobre aquele fato específico for encerrado definitivamente. Impede que o tempo vire mais um inimigo da vítima. Bom, sintetizando as descobertas dessa nossa análise de hoje, ficou claro que as justiças criminal e civil operam de forma independente, mas se comunicam com regras estritas para evitar contradições. Com certeza.
Nós exploramos as sutilezas de como uma absolvição por falta de provas na esfera penal deixa as portas abertas para condenações financeiras na esfera civil. A diferença entre não provar a intenção e provar que o fato não existiu. Isso. Compreendemos a inteligência estratégica de processar empresas, buscando o bolso mais fundo para garantir a viabilidade da indenização. E a genialidade do mecanismo que pausa o relógio da prescrição. A grande lição que emerge dessa imersão é a percepção de que o sistema de responsabilidade civil, por baixo de toda essa complexidade, é arquitetada com diversas redes de contenção, criadas para não deixar a vítima desamparada financeiramente. Essa é a aplicação prática e vital desse ramo do direito. Mas, observando esse cenário amplo, tem um aspecto subjacente que merece uma atenção final. Qual seria? O sistema é incrivelmente eficiente em fatiar responsabilidades. Buscar patrimônios de empresas, transferir ônus financeiro de agressores para vítimas e depois terceiros. Tudo tabelado, tudo calculado. É uma matemática rigorosa. E isso levanta uma questão profunda para quem nos ouve refletir. Em um mundo onde nossos atos têm esse efeito dominó e o judiciário transforma traumas e crimes em planilhas detalhadas de lucros cessantes e danos morais, Será que corremos um risco aí? talvez o risco de criar uma mentalidade perigosa. Uma mentalidade onde a gravidade de qualquer dano, até mesmo o valor de uma vida humana perdida ou de uma saúde destruída, acabe sendo reduzida a um mero preço de etiqueta comercial. Um preço que pode ser pago e simplesmente esquecido por quem tem dinheiro. Exatamente. Até que ponto a justiça consegue de fato precificar o limite da responsabilidade individual sem desumanizar a perda? É uma reflexão fortíssima sobre os limites de tentar curar dores humanas apenas com compensações financeiras. Fica o convite para a nossa audiência continuar questionando essas estruturas e lembrando do poder do conhecimento contínuo. Até a nossa próxima análise.